Você sabia que Paulo, o apóstolo dos gentios, ele chega a dizer em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades. Quando Paulo escreveu isso, ele estava em Roma, era preso de Roma, preso de César. Ele poderia, na verdade, culpar a César, culpar os fariseus, os saduceus, a oligarquia religiosa dos judeus, mas pelo contrário, Paulo amadureceu, cresceu e entendeu que a luta dele não era contra os homens, as mulheres, a religião, as pessoas. A luta dele era contra seres espirituais. Existem pessoas que não amadurecem, não crescem e talvez não querem nem entender, mas estão passando por lutas e dificuldades e não têm a mentalidade e a maturidade para perceber que a sua vida espiritual está em conflito por influência espiritual. Eu quero convidar você a estudar comigo a palavra de Deus. Não é quebranto, não é mal olhado, não é inveja, são influências malignas e eu estou aqui para te ensinar. Venha comigo aprender a palavra de Deus. Eu aguardo você. Olá, queridos amigos, como vai? Tudo bem? É uma satisfação ver você aqui novamente, participar da nossa pré-aula, ter um encontro conosco. Hoje vamos falar da lição de número 8. A lição número 8 tem como tema: nossa luta não é contra carne e sangue. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito em o nosso canal, eu convido você a se inscrever em nosso canal e a nos ajudar a compartilhar este vídeo nas redes sociais para que eles alcancem o maior número de views na internet. Importante você também deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Não esqueça. Eu ia esquecendo, tem um recado para você muito especial. É importante lhe falar que eu estarei fazendo uma série de mensagens com o título A Vida Só é Dura para Quem é Mole. Realmente é importante falar esses assuntos porque eu estou baseado no meu dia a dia, no meu histórico de vida e até mesmo a quebrar muitos paradigmas que são ensinados e até muitas das vezes pessoas esperam as coisas acontecer só porque está orando ou só porque já entregou na mão de Deus e não tem atitude. E também estarei também falando uma série de mensagens com o título O Amanhã Começa Hoje. Aguarde, querido, se inscreva no canal, me ajude, porque sem dúvida alguma são mensagens de 2, 3, 4, 5 minutos revolucionárias, mensagem de impacto, mensagem que sem dúvida alguma vai falar a muitos corações. Mas vamos à lição? Vamos ao texto áureo desta lição. E o texto áureo desta lição diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, conforme 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. A verdade prática desta lição diz: por trás das aparências há uma batalha espiritual invisível contra a igreja. É importante também salientar para você que esse conteúdo a ser falado, ele tem um objetivo geral. E o objetivo geral é explicar que a nossa luta é espiritual e não física ou material. Ele é subdividido em 3 pontos. O primeiro fala destacar a inclusão do tema
nossa luta não é contra carne e sangue, no final da epístola. Segundo, salientar que o crente depende exclusivamente de Deus. E terceiro, mostrar que a nossa luta é contra os poderes das trevas. É importante também salientar para você que nós estamos no trimestre estudando sobre o tema batalha espiritual. É importante que isso seja falado, porque cada assunto vai estar inerente, fazendo parte de um conjunto de outras lições que vai tratar sobre esse assunto. Para você ter uma noção, hoje o assunto, por exemplo, é tratado com o tema nossa luta não é contra carne e sangue. Deixa eu te falar uma coisa para você. Você sabia que Paulo, por exemplo, ele estava preso em Roma, e quando ele escreveu esta epístola aos Efésios, conforme está dito aqui na lição, na leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 6, versículo 10 a 12. É importante também dizer que a cidade de Éfeso, ela foi uma cidade citada, está entre as 7 igrejas da Ásia Menor, citadas no Apocalipse, naquela revelação que o Senhor Jesus deu a João na ilha de Patmos. Também é importante salientar que o propósito desta carta, dessa epístola escrita, o propósito dela é que os crentes venham crescer na fé, no amor e na revelação do Pai da Glória. A geografia da cidade de Éfeso, ela é uma capital da província romana na Ásia Menor, localizada no litoral leste do Mar Mediterrâneo. Agora, no primeiro tópico desta lição, fala a inclusão do tema no final da epístola. E tem 3 subtópicos. O primeiro, no demais, versículo 10, parte A. E também fala no segundo subtópico, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E no terceiro subtópico, o emprego da figura de linguagem. Vamos aqui, pelo menos no ponto 1, fazer uma avaliação. Primeiro, Paulo traz uma revelação espiritual. Ele, no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, ele fala sobre a edificação, a revelação do Pai da Glória, aconselhando, orientando que os crentes venham crescer na fé, né, no amor e etc. Só que quando chega no capítulo 6, ele abre a porta, na verdade, da revelação do mundo espiritual. Outrora, nenhum apóstolo, outrora, nenhum sacerdote, nenhum profeta e nenhum patriarca tinha dado essa visão do mundo espiritual. E ele narra de uma forma impressionante. E essa revelação, ela mostra que existe um conflito da luz com as trevas. Existe um conflito da igreja com os anjos caídos, os seres espirituais. É importante também salientar que no ponto 2 fala sobre fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É importante falar sobre fortalecimento. Queridos, fortalecimento, isso está em características, pelo menos em 3 características, no corpo, na alma e no espírito. Mas aqui é uma característica espiritual. Aqui fala que a igreja estava sendo aconselhada a ser forte na palavra. Segundo, estava sendo aconselhada a estar cheia de fé. E terceiro, estava sendo aconselhada a viver uma vida de oração. Então, pelo menos entre tantas outras
formas do cristão se encher do Espírito Santo, se encher da graça de Deus, da revelação do Pai, e uma das características importantíssimas era eles estarem fortalecidos com a palavra de Deus. É interessante também que no ponto 3 fala sobre uma questão da figura de linguagem. Essa questão da figura de linguagem, Paulo, ele, observando a biografia dele, a localidade onde ele escreveu, onde ele estava, Paulo ele estava em Roma. Paulo ele estava numa prisão. Paulo ele estava sendo preso do governo, preso de César, né? Só que Paulo ele começa a dissertar e a dizer de uma forma impressionante que a luta do cristão não é contra carne nem sangue. Se ele fosse um crente problemático, fosse um crente que não sabe tirar lições e aprendizados de forma inteligente, com discernimento e sabedoria, ele ia dizer que a culpa era de César e de ele estar ali. Pelo contrário, a visão e a revelação dele, ele chega até a dizer que por mais que ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava. É importante salientar que esse nível de maturidade que ele ensina à igreja, que ele mostra para a igreja, que ele disserta para a igreja, mostra para você e para mim que as nossas batalhas, elas podem até ter alguma influência humana, mas a nossa luta não é diretamente ao homem, à mulher, à pessoa. Não, a nossa luta é contra o mundo espiritual. Importante salientar, por quê? Porque isso faz toda a diferença quando o cristão entende que a batalha dele é contra o mundo espiritual. Isso faz toda a diferença. Vamos aqui adiante falar sobre o segundo tópico da lição. No segundo tópico da lição, fala sobre a dependência de Deus. A dependência de Deus, e no primeiro subtópico o tema é somente pelo poder de Deus. No segundo subtópico fala o revestimento da completa armadura de Deus. E no terceiro subtópico fala os métodos do diabo. E um fator aqui para a gente pontuar e começar nesse segundo tópico da lição é que a mensagem de Paulo, o que Paulo queria dizer para aqueles cristãos é que eles mudassem a mentalidade, né? Essa questão de trabalhar a nossa mentalidade, trabalhar o que a gente está pensando, sabe? Isso vem de maturidade. E maturidade tem a ver com o tempo. Você não vê uma maturidade tamanha em um garoto de 8, 9, 10, 11, 12 anos. Não. A maturidade vem com o tempo. O tempo amadurece a pessoa. É importante também, quando se refere somente pelo poder de Deus, essa nossa batalha, nós vamos vencer, na verdade, primeiro, mudando a nossa mentalidade, segundo, nos despindo do nosso eu, sabe, do nosso ego, da nossa velha maneira de pensar, tá legal? Mas é importante que nós venhamos entender que as nossas armas não são carnais. Elas são poderosas em Deus, são espirituais, conforme 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Sabe, queridos, existem muitos cristãos, que eles impressionantemente não conseguiram ainda amadurecer. Por isso não crescem, não prosperam, não amadurecem, não florescem e fica difícil, na verdade, a sua trajetória na vida cristã. O segundo ponto fala sobre
uma espécie de revestimento da completa armadura de Deus. Sabe, queridos, o que a gente pode diferenciar aqui? Duas coisas. Primeiro, quando Paulo falou isso, ele teve uma visão, um entendimento, um comparativo. A pessoa do soldado romano. A pessoa de um soldado romano, um cidadão romano, já era respeitado. Um soldado romano era ainda muito mais respeitado ainda, porque representava a autoridade de César, a autoridade do governo, um membro de uma legião, ou seja, um legionário, respeitadíssimo na sociedade local. Agora, o que vale ressaltar é que quando se percebia ou olhava para um soldado romano, ele era treinado, ele era preparado, organizado. A sua mente, o seu dever e até mesmo as suas obrigações e responsabilidade, na verdade, forçavam a ele ter uma mentalidade de treinada, organizada e disciplinada. Aprenda uma coisa aqui. Nós precisamos, sim, da armadura de Deus. Mas é importante que a gente venha entender, na verdade, o nosso papel aqui na Terra. Essa questão da gente ter uma vida cristã com excelência, como um campeão, como um vencedor. E isso só pode acontecer quando a gente, pelo menos, tem uma noção de quem nós somos no mundo espiritual. Quem você é na igreja? Eu não estou perguntando se o seu título, eu não estou perguntando se você, a sua função, o seu cargo. Não, eu estou perguntando de você, no mundo espiritual, quem você é? Quem você é? Porque se você pensar que você será um campeão, um vencedor, então o teu nome é igreja. E se o teu nome é igreja, a Bíblia diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vamos para o terceiro subtópico? O terceiro subtópico fala os métodos do diabo. Queridos, eu já falei aqui outras vezes, vou repetir. A roupa que o diabo usou ontem não é a mesma que ele vai usar hoje. O cardápio que ele utilizou ontem não vai ser o mesmo que ele vai utilizar hoje. Essas pessoas que ficam dizendo, o diabo é organizado, lá é desorganizado, o diabo ele tem uma mesa lá no inferno. Eu já vi até pessoas contarem testemunho dizendo que foram lá no inferno e que viram lá uma bagunça. Olha, queridos, sinceramente, isso não tem teor bíblico. Até mesmo porque você percebe literalmente quando olhando à luz das Escrituras de Efésios capítulo 6, onde fala, na verdade, dessa batalha espiritual, à luz das Escrituras você vê a ordem da desordem. Ou seja, o inimigo está preparado, o destruidor está montado, está numa plataforma de ataque. E eles atuam com inteligência e atuam, na verdade, sabendo que os dias deles estão contados. Agora, a questão dos métodos do diabo é a questão da metodeia. É os métodos que ele utiliza para, número 1, a esperteza, número 2, a artimanha, e número 3, as armadilhas. É por isso que aquele que fica criticando os outros, porque o fulano caiu, o irmão caiu, a outra pessoa caiu. Não é bom criticar, não é bom falar das falhas de ninguém. Se alguém caiu, se alguém adulterou, se alguém pecou. Não é bom falar. A Bíblia diz assim, aquele que pensa, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Você está bem, meu irmão? Então cuida da tua vida. Você tem que mais orar pelas pessoas. Pessoas que ficam criticando os outros, de alguma forma falta o amor de Deus na vida delas. Outro fator também é que, quando se refere a isso aqui, quem anda com Deus, o diabo não engana, irmão.
Quem anda com o Senhor, Satanás não traga, irmão. É importante que a gente entenda isso. Queridos, vamos aqui então para o terceiro subtópico. Perdão, terceiro tópico, tá? Contra os poderes das trevas. O subtópico número 1 fala carne e sangue. O segundo subtópico fala sobre os principados e potestades. O terceiro subtópico fala os dominadores deste mundo tenebroso. O quarto subtópico fala os lugares celestiais. Número 1, o que vale ressaltar aqui é que essa luta, ela foge do parâmetro humano. Sim, Paulo mesmo estando preso, ele tinha esse entendimento de que a luta dele não era contra o governo. Quando se refere carne, que a nossa luta não é contra carne e sangue, está querendo dizer, a minha luta não é contra o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, os meus filhos, o meu patrão. Não é contra, na verdade, o meu vizinho, não é contra qualquer outra pessoa da igreja que talvez de alguma forma não goste de mim. É importante que a gente tenha essa maturidade, que essa luta ela é contra seres espirituais. Você quer vencer, meu irmão, qualquer batalha? Eu nunca vi um cristão perder uma batalha se os joelhos deles não se dobram. Joelho dobrado, meu amigo, o inimigo não canta vitória. Isso vale para a sua vida. Guarde essa palavra, pegue essa palavra. Joelhos dobrados, o inimigo não canta vitória. Porque crente que ora, ele se fortalece e o inferno, na verdade, é enfraquecido. Ele é como que um rolo compressor. Ou o inimigo sai da frente, ou ele passa por cima. Outro fator tem aqui no ponto 2, os principados e potestades. Quando se refere a essa questão aqui, principados e potestade, queridos, é importante dizer que Satanás trabalha de forma organizada. Ele não está só. Aprenda isso. Ele não está só. Ele tem uma oligarquia com ele. Ele tem, na verdade, um clã com ele, um clã espiritual. Ele tem, na verdade, comandos. E eles comandam. Ele comanda os principados e as potestades, que são autoridades e governos no mundo espiritual, tá? E eles têm os dominadores deste mundo tenebroso. Queridos, é importante também salientar que lá no Salmo 91 fala de várias características. Olha só, fala de seta que voa de dia, peste que se propaga nas trevas e mortandade que assola ao meio-dia. Isso tudo são características de demônios no mundo espiritual que luta contra a igreja. Nós precisamos ter essa maturidade para perceber isso aí. Até mesmo porque a mente do mal, a mentalidade do mal, ela é treinada e organizada para a destruição. Por isso que a Bíblia diz que Satanás só vem para matar, roubar e destruir. Um outro fator também é que fala sobre os lugares celestiais. Existe uma batalha, e até mesmo um famoso teólogo chegou a dizer que essa batalha é no segundo andar. Fez um comparativo e que a batalha no mundo espiritual ela é no segundo andar. Ou seja, onde existem as batalhas? Nos lugares celestiais. Anjos de Deus e anjos espirituais, anjos caídos, eles estão nos lugares celestiais, batalhando. Existe, na verdade, no segundo andar é que existem as grandes batalhas que influenciam quem está no primeiro andar, que somos nós. Ou o que eu quero dizer para você é que todos nós precisamos ter discernimento. Discernimento, querido, tem que ser uma coisa assim, que tem que estar no nosso dia a dia, na nossa vida. Sabe, eu não sei como é que está a sua vida, não sei como é que estão as suas batalhas, suas lutas, não sei como é que estão as batalhas do seu aluno, das suas dificuldades, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que Deus
tem sempre uma porta de vitória para você. Uma coisa eu sei, que se você se revestir das armas da luz, das armas espirituais, meu amigo, o inimigo não te pega, não te toca, porque você é do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos dá uma base, uma fé, uma convicção de que nós não estamos só. Ele nos deu uma completa maturidade para a gente buscar, para a gente amadurecer, para a gente crescer e saber quem nós somos no mundo espiritual. Eu aqui quero te agradecer, quero concluir, terminar e te deixar aqui um forte abraço e te pedir, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Não esqueça de deixar o seu like e até mesmo você me ajudar se inscrevendo neste canal. Deus te abençoe e te guarde. E não se esqueça, você é mais que vencedor, em nome do Senhor Jesus. Um abraço.